Olha aí, pessoal, seguimos fortes aqui no projeto China do canal, né? Trazendo novas notícias curiosas da China, referentes, é claro, aos problemas de forma geral que o país está enfrentando em matéria econômica, muitos dos quais estão relacionados a temas sociais, obviamente, né? A China se enfiou num buraco muito perigoso que agora se mostra desastroso do ponto de vista demográfico, que foi aquela política do filho único lá atrás, que condenou o país a ter um desequilíbrio de população. Agora, né, tem um desbalanço entre a quantidade de homens e mulheres lá, que é um problema sério, e hoje o país quer aumentar o número de pessoas, né, quer que tenha mais crianças nascendo para ter mais mão de obra no futuro, só que isso não está acontecendo. O governo tenta de todas as formas viabilizar isso, mas a situação está ficando mais complicada do ponto de vista demográfico, né? E aí, na medida em que a população não cresce, o envelhecimento é constante, a China perdeu o posto de maior população do mundo para a Índia, inclusive, a taxa de desemprego juvenil na China, né, saltou mais uma vez no mês de julho, depois dos dados terem sido grosseiramente maquiados pelo governo, diga-se de passagem, né? Vamos conversar sobre esse tema, vamos analisar esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que a China quer fazer agora, o partidão comunista da China quer fazer, é propor uma lei, né? Foi elaborada até o momento, não sei se isso aqui vai acontecer de fato já de maneira imediata, mas foi elaborada um projeto de lei aqui para facilitar o registro de casamento, né? Ou seja, os casais vão ter menos trabalho, menos burocracia para se casar perante a lei de maneira formal aí, e vão também, ao mesmo tempo, os chineses vão ter mais dificuldade para se divorciar. Então, é um projeto de lei que, ao mesmo tempo, facilita o casamento e dificulta o divórcio, né? Justamente para quê? Para aumentar a quantidade de casais, a permanência desses casais juntos, né? E a possibilidade deles terem mais filhos. Lá no passado, na época do Mao Zedong ainda, salvo engano, né? Não sei se foi ele ou se foi nos tempos já do Deng Xiaoping, mas instituiu-se na China por pressão, por determinação do Partido Comunista, a política do filho único para reduzir a população chinesa e, olha, funcionou, a população perdeu o ímpeto de crescimento ali e tudo mais, só que essa conta agora chegou, a conta demográfica. Você tem um grande envelhecimento da população chinesa, um considerável envelhecimento, sendo que a quantidade de jovens, de pessoas, atualmente tem bastante gente no mercado de trabalho ainda, ok? Mas aqueles que vão entrar no mercado de trabalho agora e que vão formar a massa trabalhadora, aquele pessoal entre 35 e 50 anos, daqui a 15, 20 anos, bem, o número deles está cada vez menor, de maneira que a China está se tornando um país velho e muito antes do que eles queriam, né, do que os comunistas gostariam. Então, essa política do filho único foi transformada aí na política de ter 2 filhos. Agora, o Xi Jinping mudou isso para 3 filhos por casal, então é permitido ter 3 filhos cada casal. E adivinha só, ninguém está tendo 3 filhos na China, ninguém quer isso. Uma mudança cultural mantida à força pelo Estado durante tanto tempo não vai mudar assim do dia para a noite, obviamente. Mas o governo segue tentando lidar com isso aqui, né? Então, o Ministério de Assuntos Civis da China falou, né, que, na verdade, o objetivo deles é construir uma sociedade familiar amigável, né? Então, parece que estão fazendo uma consulta pública aqui e tudo mais, porque até 11 de setembro as pessoas vão poder enviar comentários ao Ministério aí. Sei lá, na China eu não ficaria dando minha opinião, não. Isso aconteceu na Revolução Cultural lá atrás e todo mundo sabe aonde que essa história terminou aí, né? Então, né, essa lei proposta que remove restrições regionais para o casamento que estavam na lei anterior aí, inclusive, né? Então, o matrimônio, de acordo com essa lei, tinha que ser realizado no local de registro do casal, né? Então, isso vai facilitar em qualquer lugar, eles vão poder se casar aí
e tudo mais, né? Já a dificuldade relativa ao divórcio está relacionada a um tal de período de reflexão de 30 dias aí, né? Como é que a coisa vai acontecer? Para solicitar o divórcio de maneira consensual, né? Ambos os cônjuges precisam entrar com o pedido de divórcio e a partir daí vai ter esse período de reflexão de 30 dias, dentro do qual, se uma das partes não quiser mais prosseguir com o divórcio, se arrepender, ela pode retirar a solicitação e aí o processo é encerrado, né? Então, o pessoal reclamou bastante aí dessa lei e tudo mais, né? Supostamente é para ela visa reduzir os divórcios impulsivos aí de forma geral, né? Manter aí a estabilidade social, etc. Aí, né? Então, o número de relacionamentos matrimoniais, de casamentos, está caindo na China também. Um monte de coisa está despencando por lá, né? Então, no primeiro semestre desse ano, foram 3.400.000 casamentos, né? Casais que oficializaram a sua união. No primeiro semestre desse ano, isso aqui é 500.000 de casamentos a menos do que o ano passado e é o menor índice desde 2013. Um dado bastante alarmante, diga-se de passagem aí, né? Então, inclusive, dada a cultura e a legalidade chinesa, o casamento é um pré-requisito para se ter filhos lá, porque é necessário que, para você registrar os filhos, né, receber benefícios do Estado e tudo mais, você tenha que apresentar uma certidão de casamento, os pais tenham que apresentar uma certidão de casamento aí, né? E a verdade é o seguinte, tal como acontece no Ocidente, né? A China está sendo contaminada por isso também, os jovens preferem permanecer solteiros por mais tempo, adiar o casamento, até para buscar uma estabilidade melhor de vida frente a um cenário econômico bastante complexo, né? Na verdade, aqui, a taxa de desemprego na China juvenil saltou para 17,1%, que é um patamar muito alto, com certeza, no mês de julho, né? Sendo que esse patamar estava em 13,2%. Caiu 3 meses seguidos e agora disparou para 17,1%. Estamos falando de jovens entre 16 e 24 anos que, sob todos os aspectos, em poucas décadas atrás, era a idade principal de casamento. As pessoas se casavam nessa idade aqui, geralmente, né? Então, essa taxa de desemprego deu um salto gigantesco e, sei lá, cara, é um número bastante estranho crescer tanto de um mês para o outro assim, né? O fato é que temos aqui a taxa do desemprego aqui entre os jovens, né? Isso aqui é o pessoal dessa faixa etária mesmo aí e tudo mais. E os números são bastante curiosos, porque você pode ver aqui no cantinho, né? Números de 2023, que março acho que não está aparecendo, né? Tá só abril em diante, mas março isso estava em 19,6%, saltou para 20,4% em abril, 20,8% em maio, 21,3% em junho, né? Ou seja, mais do que 1 em cada 5 jovens chineses estavam desempregados. Isso aqui sem levar em conta o pessoal que está estudando, que não entra nessa conta aqui, tá? É só quem não está estudando e não está trabalhando, os famosos nem, né? Só que depois disso nós temos um hiato em que essa informação não foi divulgada, meu amigo. Imagina a tragédia que ela virou, até que chegamos em dezembro com um índice abaixo de 15%. O que explica isso? Mudança de metodologia, né? É fácil reduzir o número, é só mudar a forma como eu calculo ele. E aí você manteve esse patamar baixo e caindo constantemente de uma forma assim bastante suspeita, eu diria, para disparar agora em julho. Nem o governo está conseguindo esconder esses dados e essa tendência aqui vai levar os números aos padrões anteriores, mesmo esses números estando maquiados. Ou seja, isso aqui é muito pior, com certeza. Aí, num cenário em que você tem uma deterioração econômica muito grande, sobre a qual nós já estamos falando há um tempão aqui no canal, setor imobiliário foi para o saco e ninguém quer comprar uma casa, um imóvel, um apartamento, nada disso, porque ninguém sabe o dia de amanhã. O mercado imobiliário está completamente desaquecido e quem casa quer casa, né? Então, se a pessoa não está afim de comprar um imóvel, financiar nem nada disso por ter medo
do futuro econômico, ela não vai querer se casar também, pelo menos não no prazo imediato, né? Você tem esse problema do setor imobiliário, você tem uma fraca demanda de forma geral, também problemas de empregabilidade para outras faixas de idade e outras faixas etárias da China. Você tem situações que já afetam o setor financeiro chinês e agora a indústria está perdendo o seu ímpeto, perdendo a sua capacidade. A China está mergulhada naquele sistema comunista de perseguição, de limitação das liberdades. Todo esse cenário aí coloca uma grande interrogação na cabeça das pessoas, uma preocupação com o futuro, de forma que você iniciar um casamento, um relacionamento sério, complexo, a dois, num cenário como esse, nada convidativo, ainda que com regras facilitadas e ainda que podendo ter mais filhos sem ser perseguido pelo Estado por conta disso, né, não se torna algo tão atraente e tão interessante assim. Até porque dificultando os divórcios, né? Se não der certo, eu vou ter dificuldade ainda para sair do casamento. Então, para que eu vou querer mexer com isso agora? E aí o governo tem esse problema, essa bomba nas mãos aí, né? Por décadas a fio, o comunismo alterou a cultura chinesa, um país que sempre foi a maior população do mundo aí, pelo menos desde o século XVII, de forma ininterrupta, se não muito antes do que isso, mas mudou a cultura do país. Agora o pessoal não quer se casar, não quer ter filhos, é uma bomba demográfica que vai explodir em algum momento e o governo comunista chinês não tem absolutamente nada para fazer nesse sentido. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.